Olá, eu sou a professora Giancarla Bombonato e hoje vamos com uma dica super especial agora em relação à língua portuguesa. Olha só, trouxe aqui para você uma dica sobre conjunção. Muitas vezes, o que as bancas fazem quando elas fazem questões de provas envolvendo conjunção? Ou elas pedem o sentido ou então pedem uma reescrita. Qual o seu cuidado? Quando eu faço uma reescrita de um texto e eu troco a conjunção, o que você vai lembrar? Nós temos que ter dois cuidados, tá? Um em relação ao sentido e outro em relação à correção gramatical, tá? Todas as vezes não, nem sempre, não são todas as conjunções que exigem um cuidado em relação à correção gramatical. Mas olha aqui o nosso exemplo. Apesar de sabermos que isso é importante, aí continua a frase, você tem aqui o apesar de. Beleza, aí você lembra o seguinte, bom, apesar de, que legal, eu sei que é uma expressão com sentido concessivo, perfeito. Então, se eu for trocar isso por alguma outra coisa, qual que é o seu cuidado? Tem que ser com uma expressão também com sentido concessivo. Então, vamos primeiro olhar as conjunções. Aí você tem o embora, legal, o embora, sentido concessivo, perfeito. Dado saibamos, não, dado saibamos, não é a expressão de sentido concessivo, então isso aqui não dá certo. Pelo motivo que, também não é concessivo. Em virtude de, também não é concessivo. Com quanto? Com quanto também é concessivo. E agora? Aí eu te tenho aqui duas opções de troca que têm o mesmo sentido. Qual que é o meu cuidado? Aí vem uma dica para você agora bem legal. Quando você tem as concessivas, fique atento ao seguinte. Com as concessivas, eu tenho que ter um cuidado com o verbo. Olhe sempre, sempre, sempre na troca. Olhe sempre o verbo, tá? Como você tem o seguinte, o apesar de, desse jeitinho aqui, ó, ele espera que você coloque depois um verbo no infinitivo. Então, fica sempre desse jeito. Quando você usa o embora e o conquanto, elas exigem um verbo conjugado, mas conjugado como? A conjugação tem que estar no subjuntivo. Então, ó, embora sabemos, nós sabemos, isso é indicativo. Então, o meu problema é o verbo aqui, não é a conjunção. Conquanto saibamos, perfeito. Saibamos é um verbo que está no subjuntivo, então tá certinho. Se eu colocasse embora saibamos, aí estaria certo também. Então, com as conjunções, fique atento, em especial com as concessivas. Posso trocar? Posso, uma pela outra, mas cuidado muito com o verbo. Então, o apesar de é verbo no infinitivo. Se for apesar de que, é verbo conjugado no subjuntivo. As concessivas esperam que o verbo esteja no subjuntivo. Então, pediu para fazer troca de conjunções, fique muito atento, tanto ao sentido quanto à correção gramatical, principalmente quando são conjunções subordinativas.